Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e de infinita bondade, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em família, para mais uma tarde e noite de aprendizado. Que nós possamos, Senhor Jesus, te rogamos, estar envolvidos pelo teu amor, para que tenhamos a nossa mente, o nosso coração sensíveis aos estudos que nos serão apresentados, para que nós possamos apreender em profundidade tudo aquilo que nos for trazido, para que possamos colocar no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, e principalmente conosco próprios, todas essas questões que nos serão trazidas, para que nós possamos assim termos melhores condições de gerenciar a nossa vida e de vivenciar o amor. Agradecemos, Senhor, a toda essa espiritualidade que nos envolve e pedimos a Joana de Ângelo, nossa mentora amorosa, que com seu carinho e sua inspiração envolva o nosso amigo querido Marcelo Alves nos estudos que ele trouxe para compartilhar conosco nesta tarde e noite de hoje. Graças a Deus. Meus amigos, muito boa tarde. Só um minutinho, por gentileza. Esqueci que tinha que colocar o microfone. Bom, que seja para nós todos uma tarde de muita alegria, de muita satisfação por estarmos na Casa Espírita. Esse ambiente salutar, um ambiente favorável que nos ajuda sempre a pensarmos melhor, a sentirmos melhor, a podermos realizar coisas que no cotidiano sempre temos dificuldades, porque estamos todos muito envolvidos com todas as problemáticas que o nosso planeta oferece, que a nossa cidade, principalmente, nosso país, e por isso vivemos incessantemente os dias quase que em fúria, com dificuldades mesmo, muitas vezes beirando a insatisfação, chegando até muitas vezes ao desgosto pela vida. Não mencionando isso claramente, porque afinal de contas somos espíritas e como espíritas nos habituamos ou nos doutrinamos que o suicídio é um erro, ou é um engano, melhor dizendo. Mas o Livro dos Espíritos, quando fala da questão do suicídio, começa justamente trazendo para Kardec e todos nós, que esse ponto ele não começa do nada, ele começa assim, no desgosto da vida. O desinteresse, a falta de esperança, de olharmos à volta de nós, vermos tantas dificuldades, não sabermos como lidar e nos encontrarmos, muitas vezes, como se estivéssemos num canto sem saída. Então, a Casa Espírita, que é um núcleo de luz e paz em meio às trevas, oferece justamente o contraponto dessa problemática, trazendo para a gente esperança, dando para a gente consolo, nos alimentando de teorias que, usando a nossa razão, o bom senso, a lógica, chegamos à conclusão de que são caminhos extremamente verídicos
e que nós todos podemos e devemos lançar mão desse conhecimento na nossa vida prática. Por isso, a doutrina espírita ela não é considerada na forma convencional, na forma como se conhece sobre religião, sendo uma religião. É uma doutrina de caráter científico, filosófico e de caráter religioso, que é bem diferente de ser uma religião na forma convencional. Então, nos aproxima todos esses aspectos da vida, como foi citado do nosso querido André Trigueiro, quando traz no seu livro o título Viver é a Melhor Solução, às vezes nos afastamos desse preceito, dessa verdade, dessa realidade. Por quê? Porque muitas vezes desconsideramos as bases que são sólidas dentro da informação da doutrina espírita. Quando a gente chega na doutrina, algumas coisas são de pronto informadas, mas basicamente que a doutrina ela se resume ou ela se baseia em 5 pontos extremamente importantes que todo o conhecimento do Pentateuco vem a partir dessas bases. Do Deus único, do Deus como Pai, da imortalidade da alma, da reencarnação, da possibilidade da comunicação do mundo invisível conosco, a mediunidade, e da pluralidade dos mundos habitados. Essa base, a pluralidade dos mundos habitados, saber que nós vivemos num mundo que circunstancialmente, transitoriamente, no momento, se encontra na condição de prova e expiação. Se nós realmente absorvermos esse conteúdo e sabermos da progressão dos espíritos com relação a esses muitos mundos, nós vamos acalmando o nosso coração com relação à nossa situação atual. Então, muitas vezes, sofremos em demasia, nos entregamos muitas vezes a depressões, temos muitas vezes desgosto pela vida, porque consideramos nossa vida como somente essa, como sendo a condição estagnada que vivemos. Se sofremos, não vamos deixar de sofrer nunca. Como se a vida não fosse se transformar. Como se nós realmente não nos tornaríamos, ou não iremos nos tornar, espíritos perfeitos, felizes, trabalhadores sempre, porém perfeitos. Isso precisa entrar em nós. Isso precisa ser, de fato, uma base sólida de sustentação dessa doutrina que nós escolhemos como fonte de alimentação de verdades que irão fazer com que a nossa vida tenha sentido. O estudo de hoje, que fala sobre acasos providenciais, um texto do livro O Amor como Solução, da nossa querida Joana de Ângeles, mostra justamente que existem situações, aliás, a vida é toda recheada de situações favoráveis ao nosso crescimento, à nossa evolução, à nossa felicidade. Todo o universo conspira a nosso favor, porque tudo isso foi criado por Deus, que é Pai, que nos ama, que é justo, que é bom. Será que nós estamos duvidando disso? Por que sofremos? Porque nos encontramos num estágio dessa evolução onde nós necessitamos o tempo todo sermos testados, provados,
sobre sentimentos que precisamos desenvolver, sobre situações que, de vidas passadas, estão acumuladas e que precisam ser sanadas por cada um de nós. Se fosse uma palestra para falar que o acaso existe, nós não precisaríamos falar nada. Porque o acaso é o nada, não é? Como o nada não existe, o que nós chamamos de acaso? Aquilo que nós não temos explicação ou que não queremos explicar, como sendo de responsabilidade nossa. Então, tudo que a gente não quer ter responsabilidade, a gente atribui como obra do acaso. Só que o Espiritismo, ele mostra e prova para a gente que tudo que nós vivenciamos enquanto efeito tem que ter uma causa. Não existe algo acontecendo sem que não tenha uma origem. Então, tudo que nós estamos passando tem um começo. E esse começo, na maior parte das vezes, vem das nossas escolhas. Isso gera em nós um padrão de responsabilidade sobre o que passamos, sobre o que escolhemos, sobre o que necessitamos. A vida é assim. E essa é a melhor solução para que a gente compreenda essa orquestra que dinamiza todos os sentimentos pertinentes à nossa escolha de sermos felizes. Porque é isso que nós queremos. É isso que nós desejamos. Foi por isso que nós acordamos hoje de manhã. E certamente nós dormiremos com essa intenção de sermos felizes, ou de sermos um pouco mais felizes do que fomos hoje, do que estamos sendo hoje. É um caminho sem volta, nós não retrogradamos. Todas as nossas escolhas, sejam elas certas ou erradas, elas precisam ter um andamento, precisam de uma conclusão, senão não teríamos a condição de experimentar de fato os sabores de todo esse processo. Então já viemos de uma fase primitiva, já adentramos no patamar onde o nosso senso moral se desenvolve a cada instante. Teve um início mais aprofundado com a vinda do Cristo até junto de nós, acelerando esse desenvolvimento, essa vontade de querer ser feliz, essa vontade de ser bom, de não agir no mal, de ver o mal como sendo algo transitório e que nos faz sofrer, enxergar que existe uma lei de Deus regendo tudo isso e que todas as vezes que nós infringimos essa lei, geramos sofrimentos. Então, por aí nós vamos olhando à nossa volta e vamos começando a entender por que das enfermidades junto de nós, por que dos dissabores, das incertezas, dos amargos da vida, das mágoas, das intranquilidades, dos medos, das inseguranças, os porquês nós experimentamos tantos sentimentos que nós já não queremos mais experimentar. Porque o nosso fundamento, a partir desse desenvolvimento do senso moral, é a escolha pelo bem. Mas e a dificuldade de fazer o bem, não é, o tempo todo? Porque é a definição do que seja o homem de bem. O homem de bem é aquele que vive a vida material considerando a vida espiritual e fazendo dessa caminhada um acerto só. Então, em todas as situações, ele age dentro da lei de Deus. Não quer dizer que ele não experimente as injunções negativas da vida, vida na terra, com tantas dificuldades, onde prantos e ranger de dentes farão o estímulo que precisamos para crescer. Para viver melhor, é preciso ter coragem.
Esse é o lema de cada um de nós na vida. A vida vai se afunilando, todos os problemas da vida vão se concentrando, porque há que se ter, já se tem uma necessidade de começar a dar um salto maior no caminho dessa evolução. Porque somos nós próprios que questionamos o tempo todo por que sofremos, por que adoecemos, porque tantas dificuldades enfrentadas e por que nós devemos, de fato, olhar a vida como sendo uma bênção de Deus para todos nós. Ainda que o nosso cenário não seja dos melhores, porque aí entra outra base de sustentação para nós espíritas, porque somos reencarnacionistas, porque sabemos que estamos aqui por instantes, que a nossa vida verdadeira não é essa. A vida verdadeira, a vida de relação real, é a vida espiritual, que nós nos encontramos nela. Ninguém foi afastado da vida espiritual porque está encarnado. Estamos numa dimensão materializada que nos abafa em determinadas potencialidades, que nos impede de determinadas ações como espíritos, mas que estamos aqui de passagem. Todos nós sabemos disso. É um desafio que cada um de nós optou passar para poder se desenvolver. Por quê? Porque nosso senso moral foi desenvolvido. Porque nós nos incomodamos com as situações negativas, e existe muita gente ao nosso redor que não se incomoda nem com 1/3 do que nós nos incomodamos, não é? Nós nos sentimos mal diante da falta de educação. Por que será? Porque nós escolhemos ser educados. Mas a dinâmica disso entra em choque com o que nós temos por dentro, porque estamos a caminho da transformação, mas não somos ainda transformados. Então nos esbarramos o tempo todo com as dificuldades, para que elas nos alertem, para que elas nos chamem a atenção sobre esse domínio que nós temos às nossas mãos da nossa vida. Nós dinamizamos a nossa vida. Deus nos deu todas as ferramentas pertinentes a essa construção, a esse desenvolvimento. Por isso, Leon Denis diz para nós que nós somos artífices do nosso próprio destino. Somos construtores dessa estrada. E somos nós que precisamos empreender força, coragem e fé para poder ultrapassar as etapas necessárias desse progresso. Ou será que nós não almejamos chegar a espíritos puros? Será que nós não pensamos em momento algum em conquistarmos o direito de vivenciarmos no mundo feliz? Será que nossa expectativa, nosso olhar, nossos sentimentos, a nossa vida está resumida a um planeta de provas e de expiações? Será que não almejamos algo melhor? Será que a esperança não está em nós? Se não está, é preciso rever o estudo que a gente tem feito. Porque o tempo todo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, está dizendo a mesma coisa. Muda enquanto é tempo, não é? Vivencia as situações entendendo que não existe ninguém torcendo contra você, pelo menos do ponto de vista divino. Que nós temos todos os recursos e o tempo todo nós somos alimentados pela providência divina, através das leis que regem todo esse processo. Então, quando a Joana mostra para nós sobre os acasos providenciais, ela diz assim: todo acontecimento que tem significado existencial, ou seja, que faz com que a gente pare e pense, por que conosco?
Por que será que isso existe? O mundo seria melhor se não tivesse esse acontecimento. Ou, ao contrário, quanto é bom vivenciar isso? Por que não é constante? Por que não é o tempo todo? Então, quando todo acontecimento que tem significado dessa maneira, decorre de fato anterior que lhe desencadeou as consequências agora experimentadas, nem sempre identificadas na sua origem, o que lhes não impede de suceder. Desse modo, planifica, organiza, premedita a existência por meio das ações desenvolvidas, num contínuo inevitável que constitui a trajetória de cada vida terrestre. O que ela está dizendo? Para que a gente consiga se ver, de fato, como construtor desse destino e aceitando as situações que se deparam à nossa frente e que nós não conseguimos explicações na vida presente. Que a gente consiga considerar o passado dentro da proporção da lei de progresso, que é para frente e para o alto, numa espiral, né, onde nós um dia alcançaremos a felicidade plena. Mas que no momento, nas faixas vibratórias que nos encontramos, né, vivenciamos aquilo que seja pertinente ao que nós somos. Então, tudo o que encontramos faz parte do cenário que nós próprios montamos para vivenciar nesse palco da vida. As personagens que nós estamos evidenciando fazem parte de todo o sentimento desenvolvido até o momento e que nós precisamos considerar, senão nós vamos nos sentir como sendo castigados por Deus, não é? Ou olhando para o lado e dizendo, alguém foi privilegiado quando teve para si essa benfeitoria, essa situação que eu tanto almejo, eu tanto quero, mas que para mim não vem, não é? Ou então eu fico atribuindo as situações que ocorrem comigo e que eu não gosto, como sendo algo inexistente. Veio de onde? Não é? O acaso me colocou nessa situação. Não pode, não tem como. É contra a lei. É contra a lei instituída, lei essa de causa e efeito. Não é? Então, todo efeito tem uma causa. Mesmo que o meu caminho tenha sido desviado e que eu tenha experimentado uma situação muito tenebrosa, não foi o acaso que fez isso. Existiu todo um cenário, toda uma preparação. Existem condições, existem previsões para que isso ocorra. Não é no campo da fatalidade. A espiritualidade diz para nós que a vida espiritual não é uma situação matemática, não é? Nós devemos passar por determinada situação e não há nada que possa ser modificado. Não, o tempo todo a lei de misericórdia influencia nessa situação. Então, pelo procedimento, pelo que compreendemos, pelo que estamos na expectativa, tudo pode ser modificado, mas existe ali um centro, né? Existe uma linha que nós precisamos desenvolver. É a conhecida história de alguém que veio para perder o braço e acabou perdendo só o dedo e cumpriu a lei de causa e efeito. Não é? O passado foi recomposto, se refez com a lei. Mas ele tinha programado perder o braço. Pois é, mas a lei de misericórdia, ela age o tempo todo. Nós precisamos, sim, expurgar o nosso passado, expiar, né, nos quitarmos com a lei, mas
existe todo um trâmite agindo o tempo todo para que a gente acerte. Quantas coisas são repensadas, quantas coisas são recalculadas em benefício nosso, para que a gente tenha tempo de respirar melhor, de pensar melhor. Mas existem situações que estão lá inscritas, né, na nossa vida espiritual, que passaríamos muitas vezes encarnações mais à frente, mas que, pelas condições do planeta, pelas situações socioculturais da nossa cidade, nós somos convidados a experimentar o que muitas vezes lá na frente experimentaríamos. Então, estamos nos quitando antecipadamente de débitos que certamente precisarão ser sanados. Então, a vida, ela funciona nessa engrenagem, sendo alimentada o tempo todo. Nós modificamos esse destino. Um ponto é básico para todos nós. Quando aceitamos, quando nos tornamos resignados, quando compreendemos todo esse processo, quando temos a certeza de que Deus não desampara ninguém, não é? Quando nós construímos uma ideia de que nada existe sem a permissão de Deus, tudo se torna diferente. É quando Jesus ensina para nós que com Ele, todas as vezes que nós nos sentíssemos cansados, sobrecarregados, que a vida fosse difícil, que nós não encontrássemos saída, Ele diz: vem para mim, porque comigo esse problema fica mais leve, não é? E essa lei, ela fica menos dolorosa, o jugo é suave e o fardo é menos pesado. Isso é uma verdade. Mas nós precisamos querer que seja assim, não é? Porque nós temos o domínio da nossa existência. Somos nós que controlamos o que fazemos. Por mais que nós joguemos isso para efeito do acaso. Por ser mais confortável, por não ter que mexer tanto com o meu interior, não é? Por não me obrigar a conhecer a mim mesmo. Por eu atribuir que o mundo conspira contra mim e não eu estou vendo o mundo equivocadamente. Né? Porque se eu encarar que eu possa estar vendo o mundo equivocadamente, isso vai dar trabalho. Porque eu vou precisar mexer com situações internas que muitas vezes vão trazer para mim, não é, uma sensação de desgosto comigo mesmo. Então, são situações do conhece-te a ti mesmo que não dá para fugir. Podemos até querer fugir, mas nós não vamos construir o que precisamos construir. Quantos de nós, se for olhar dentro da realidade, temos dores, experimentamos alguns sentimentos tão sofridos, não é? Que se a gente não fosse se dar a oportunidade de dar o primeiro passo, de fazer alguma coisa, de meter a mão na massa, não é? Nós não nos daríamos a chance de sermos mais felizes. Estaríamos alguns de nós, médiuns das casas espíritas, atuando nos passes de tratamento aos enfermos, não é? Muitas vezes como enfermos durante um bom tempo da nossa existência terrena. Mas escolhemos, optamos por orientação dos guias, sim, mas por nossa escolha, não é? Trocar de lado, aplicar o passe, ao invés de tomar o passe. Então, é enfermo cuidando de enfermo. Uma grande enfermaria, onde nós reconhecemos a importância, o valor do trabalho no bem, para que a gente construa essas bases sólidas, seguras, que farão certamente com que o nosso sentimento seja modificado. Quem de nós médiuns
já não avaliou num dado momento da sua vida particular, onde experimentávamos alguns sofrimentos, a lembrança de um passe, de um trabalho mediúnico, onde os espíritos foram consolados, onde as criaturas saíram satisfeitas e refeitas por intermédio do nosso trabalho. Isso nos faz olhar a vida diferentemente. O trabalho da desobsessão, de atendimento aos espíritos sofredores, é uma grande alavanca ao nosso progresso, porque o trabalho é para a gente, não é? Muitas vezes nós médiuns achamos, não é, que quem está sendo de fato atendido somente são os espíritos que sofrem na condição muitas vezes de obsessores, de sofredores. Mas é a espiritualidade, é Deus, é a misericórdia, dando para a gente a chance de olhar, não é, lá na frente. Porque os espíritos vêm relatando os mesmos problemas que nós temos. E aí nós somos obrigados, convidados a pensar: eu quero chegar na espiritualidade após o desencarne com esse mesmo problema? Então deixa eu ter condições de modificar isso antes. Material para isso eu tenho. Quando eu conheço sobre a minha responsabilidade, alegrias, conquistas nobres, realizações pessoais, crescimento moral e intelectual, decorrem das experiências anteriores, sejam aquelas que dizem respeito às existências passadas ou mesmo à atual, mostrando para nós que tudo é efeito de uma causa. Seja essa causa de vidas passadas ou da nossa vida presente. Porque também nós estamos experimentando muitas situações pelas escolhas que fazemos agora, não é? Nem levamos para outra vida, já nessa mesma, já começa a pulular, a aparecer, a vir à tona, não é? Necessidade de reajuste de muitas situações empreendidas, causadas na vida atual. E aí Joana diz assim: pode, portanto, o espírito desenhar a sua existência, artífice do próprio destino, de acordo com os princípios morais que expose, não é? Quem não está com senso moral desenvolvido suficientemente, vai esperar muito pouco da vida, não é? Então, se eu como, se eu bebo, se eu durmo, se eu procrio, está suficiente. Mas quando eu desenvolvo esse senso moral num nível mais acentuado, eu me preocupo com a minha vida presente, com a minha vida passada e, sobretudo, com a minha vida futura. Eu não quero piorar lá na frente, não é? Eu quero ter um trabalho de prevenção. Já que eu tenho tanta coisa a acertar, por que eu vou acumular para frente? Não é? Se muita coisa vai se estender, deixa eu não engrossar esse caldo, não é, de necessidades futuras. Isso é inteligente, isso é bom senso, isso é modificação. Por isso que o tempo todo a gente ouve mensagens que são consoladoras, esperançosas, que tentam colocar a gente com cabeça para o alto, para frente, fazendo com que a gente olhe as dores que experimentamos como alertas, como sinalizações, como efeitos de uma necessidade, não é? De uma didática exemplar para que a gente entenda quem nós somos, o que fazemos e o que estamos construindo. Já notamos a necessidade preemente da nossa sociedade, ou seja, de todos nós, atualmente, vencermos inúmeros preconceitos, porque já não dá mais. Para nós espíritos, na condição que nos encontramos, pensando em plano espiritual, querendo melhorar, já não dá mais esconder a poeira, a sujeira, para baixo do tapete. É preciso botar para fora. É preciso encarar de frente.
Ou, afinal de contas, a gente não vai, de fato, compreender que todos nós somos irmãos. Negros, pobres, ricos, brancos, gordos, magros, homens, mulheres, fluidos, transgêneros, gêneros, binários, que sejamos, todos nós viemos da mesma fonte. E enquanto nós vivermos uma vida que é gloriosa, que é importantíssima, que faz com que a gente se enterneça para a felicidade futura, se nós menosprezarmos essa vida, causando enfermidades, dores, tropeços, porque eu não gosto da cor do outro, porque o outro tem uma condição social diferente da minha, não é? Porque ele escolhe ter uma atividade sexual diferente da minha. Então, enquanto a gente não parar com essas visões, nós vamos estar transgredindo a lei, porque a lei é clara: amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a si próprio. Então, nessa situação, a gente quer atribuir ao acaso, porque é mais fácil e confortável. E não encarar que eu tenho preconceito. Se eu tenho, o que eu devo fazer para mudar? Não é? Porque a gente fala, no tempo de Jesus, os preconceitos que lá existiam continuam existindo. A diferença é que a gente resolveu tratar. Nós saímos da espiritualidade, da erraticidade, para essa encarnação com a proposta de mudar isso. Por isso a gente está se incomodando tanto. Por isso a gente está questionando tanto, porque só encontra resposta quem questiona. Quem aceita sem questionar não entende por que tem que compreender. E a gente estuda para compreender e compreende para poder agir. Não é para outra coisa. Não é para que a gente fique como o livro empoeirado na estante, cheio de conhecimento, sem nenhuma ação. Então, se eu amo o meu próximo, ou deveria amá-lo, eu preciso compreender que ele tem os mesmos direitos que eu tenho. Não é? E que eu não preciso cercear, eu não preciso escravizar, eu não devo fazer aquilo que eu já entendi que não quero para mim. É simples. Não é? Então eu vou construindo novas formas de amar. Porque hoje eu amo a minha cadeira, amanhã eu amo o meu gatinho, mas eu vou precisar amar o meu semelhante, ao ser humano, ao espírito que convive comigo. Ainda que eu conheça o amor pelas coisas, pelas plantas, pelos animais, eu estou desenvolvendo esse amor. Mas a finalidade é amar ao próximo como a si mesmo. Disso a gente não tem como se furtar. Por isso ela diz assim: ninguém consegue avançar espiritualmente sem a contribuição do sacrifício pessoal. Isso é um fato. Por isso a gente precisa ter coragem, porque há muita necessidade de crescimento. E esse crescimento virá através das experiências, nem sempre salutares ou agradáveis, serão experiências de sacrifício pessoal, de abrir mão, de pedir perdão, de abaixar o orgulho, de diminuir o egoísmo, de dividir mais, e do empenho que lhe cabe aplicar, a fim de vencer as diferentes etapas do processo de crescimento. Inevitavelmente, portanto, cada um é responsável por tudo quanto lhe acontece, dentro dos parâmetros divinos encarregados de preservar a ordem e o desenvolvimento moral. E ela diz assim: tudo tem um porquê. O acaso que proporciona a sorte numa loteria, diz ela, tem raízes em comportamentos anteriores, em existências passadas, e que agora se manifestam como testes. Então, se eu acerto lá na Mega Sena, tem um porquê, não foi o acaso. Eu não fui esperto de nada.
Eu não fui matemático e consegui lá no número lógico que fosse me levar ao prêmio. Existe uma programação. Se eu acertei, é para que eu usufrua e distribua da melhor maneira possível. Então, é uma prova que eu experimento. Assim como eu aposto e nunca ganho. Por que será? Não é? Ah, mas eu já sou espírita do Seja Barra. Eu sei da necessidade que a casa tem. E se eu ganhar, barganha com Deus. Senhor, se eu ganhar, eu prometo que 70% do prêmio eu distribuo, eu dou. Eu quero só 30%. Na fila, eu me vejo com a expectativa de ganhar os 100%. E aí eu já vou diminuindo essa conta. De 70%, não, mas se der 50%, eles vão achar ótimo. E vai chegando a minha vez, até que eu chegue para pagar, para fazer a minha aposta, e com certeza eu já estou no 5% para o Seja Barra. 95%, eu acho que é uma necessidade minha, não é? De mostrar para todo mundo, não é? Que me negou as coisas que eu posso muito agora, e que vão todos ter que se envergar aos meus pés. Então é uma prova que a gente experimenta. Então não ganha também, não é o acaso que não deixa você ganhar. Não ganha porque tem uma necessidade. E aí ela diz assim, o acaso que conduziu uma bala perdida, que ceifa a existência física de alguém valioso na comunidade, na família, inscreve-se como prova ou expiação para a vítima. Não há bala perdida. Porque se tivesse uma bala perdida, Deus seria injusto. Fazer com que alguém seja acertado por um tiro sem ter que ser acertado. Ah, mas eu estava dentro de casa e do nada eu levantei e fui na varanda e o tiro aconteceu. Então assim, se a gente continuar como espírita, não vamos nem falar daqueles que não conhecem o espiritismo, mas nós que gostamos de nos intitular espíritas, nós vamos precisar olhar essas situações como construções, não dessa vida muitas vezes, mas das vidas passadas, não é? E saber o que nós temos em mãos para fazer com que a nossa Terra, que o nosso planeta, seja um planeta regenerado de fato. Porque, como diz o André Trigueiro para nós, planeta regenerado não quer dizer que, saindo de prova e expiação para a regeneração, que todo o processo dificultado ecologicamente vá ser regenerado. Não. Nós que formos continuar no planeta em regeneração, vamos nos adaptar com o resultado daquilo que nós degradamos. Então, essa degradação que hoje tantos ecologistas mostram para nós, é uma necessidade que nós temos de construir um mundo melhor para todos nós e para aqueles que virão de outras casas planetárias para cá. Então, que a gente tenha confiança em Deus, certeza absoluta nesse atendimento, que o amor é a solução para os nossos problemas, que as dificuldades não fazem parte, não é, de um castigo, de um sentimento ruim que Deus tenha por nós. Elas são reflexo, resultado do que nós construímos no passado. E que a lei de causa e efeito é implacável. Nós não vamos conseguir burlar, mas vamos considerar a lei de misericórdia, não é? Que entende cada caminhada, cada passo que nós estamos dando. Que Jesus nos abençoe, que a gente continue certos de que viver vale a pena e que é realmente a melhor solução.